Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje eu quero falar do atual momento do Brasil e do mundo e como o atual momento do Brasil e do mundo pode influenciar, prejudicar, inclusive, os técnicos, os profissionais da refrigeração, tá bom? Resolvi gravar esse vídeo porque eu já vi algo parecido acontecendo no passado e a gente sofreu bastante, tá bom? A gente teve bastante dificuldade, então eu quero que você escute para tomar a melhor decisão possível, se precaver para sentir o mínimo possível o reflexo desses problemas. Primeiro, o problema da guerra lá no Irã. Pois é, mas é lá longe, isso daí não influencia a gente. Influencia sim, a gente já vai falar daqui a pouco. Ou vamos falar agora? Vamos falar agora? Então, o que acontece é o seguinte, na nossa área, na refrigeração, na realidade praticamente tudo, hoje o mundo é muito globalizado, uma coisa depende da outra. E muita coisa que a gente usa na refrigeração vem de fora, tá bom? Matérias-primas que vêm de fora. E aí sensores, material para as placas de potência, os gases que a gente usa, tá certo? Então, quando começa um conflito internacional, principalmente desse tipo que está acontecendo agora, em que começa a prejudicar essa questão sobre o petróleo, né? Tem lá o tal Estreito de Hormuz, onde os navios que levam petróleo, eles não estão circulando por lá por conta do conflito. E aí falta combustível, faltando combustível, as fábricas começam a parar, fábricas principalmente lá no Oriente, tá bom? Da onde vem muitos dos insumos que a gente usa aqui no Brasil e é uma questão de tempo de começar a faltar aqui no Brasil. Tá legal? A gente já passou por isso, por exemplo, na época da pandemia, faltou bastante coisa, certo? Faltava de tudo. Então, calma, eu vou te dizer daqui a pouco como você tentar minimizar ao máximo o impacto e tentar, de certa forma, até ir bem nessa situação. Tá legal? Por conta desse conflito, o que aconteceu? Começou a aumentar os combustíveis aqui no Brasil, tá certo? Principalmente, e o mais complicado, o tal do óleo diesel, tá bom? Porque aqui no Brasil todo o transporte é feito principalmente por caminhões, correto? E o diesel subiu 7%. Parece pouco, mas não é pouco. Por quê? Porque os caminhoneiros eles já trabalham com uma margem muito pequena de lucro. Então, subindo 7%, o lucro deles despenca. E agora eles estão falando já em greve, certo? Em fazer greve, paralisar o negócio para baixar o diesel, para aumentar os fretes, né? Alguma coisa que resolva o problema deles. E se realmente essa greve que eles estão prometendo acontecer, vai ter uma escassez grande, escassez de tudo que você pode pensar. Por exemplo, para você atender o seu cliente, uma das coisas principais que você precisa, principalmente eu, por exemplo, eu estou me colocando no seu lugar. Eu, para atender meus clientes, preciso de gasolina, tá? Meus clientes, eles ficam longe e a gente precisa ir de carro. Se os caminhoneiros param, começa a faltar combustível nos postos, já começou a aumentar bastante os combustíveis nos postos, mas eu vou dar um conselho para você. Já falei hoje, tá bom? Hoje liguei para o Leonardo, perguntei para ele como é que está o tanque do carro. Já enche logo, porque você não sabe. Pode aumentar mais ainda, ele falou que já aumentou, já está bem mais caro, e pode, além de aumentar, faltar. Então, primeiro conselho que eu dou para você, dá um jeito aí de encher o tanque, se puder, até armazenar um pouco, é lógico. Não é muito recomendável, né? Se você perguntar a um técnico de segurança, ele vai dizer, olha, não é muito bom armazenar combustível, que é perigoso, mas fica a dica, tá bom? Pode acontecer. Já passou por isso, tá bom? Já passamos, parece que foi 2018, uma greve de caminhoneiros,
E foi muito complicado mesmo, porque não estava dando para atender os clientes. Eu ainda naquela época, eu já tinha essa visão que eu tenho hoje, eu já me precavi, eu já comprei um pouco de combustível, enchi o tanque, guardei um pouco em casa, certo? Para poder atender os clientes, mas o negócio ficou tão complicado que estava arriscado você deixar o carro na rua e o pessoal roubar o combustível que você tinha no carro, porque tava desse jeito, tava desesperador o negócio, isso em 2018. Tá legal? E teve a questão política ali também, piorando as coisas, certo? Então, pode acontecer. Na época da pandemia, eu vi isso acontecer também, não em relação aos combustíveis, mas em relação a gases. A gente não estava encontrando gases. Eu tenho até um vídeo bem antigo, daquela época da pandemia, em que eu fiz um vídeo explicando por que o gás está tão caro. Estava muito caro naquela época, isso quando você encontrava. Então, se de repente você não tiver o básico para poder trabalhar, você vai ter que parar. E a gente não sabe quanto tempo esse tipo de coisa vai durar. Pode ser que dure uma ou 2 semanas, mas mesmo assim, na época da greve dos caminhoneiros em 2018, mesmo depois que acabou, ainda as consequências continuaram por vários meses, tá bom? Até voltar tudo à normalidade. Então é legal você se precaver também. Então, se você puder comprar, fazer um pequeno estoque de gases, eu diria que uns 3 meses. Então faz um cálculo aí, mais ou menos, quanto que você usa por mês, faz uma continha aí, 3 meses, porque não é dinheiro jogado fora, tá bom? Se tudo que eu estou falando não acontecer, de qualquer forma você pelo menos está com os insumos aí, que vão ser úteis, tá bom? No seu dia a dia, não vai ter problema. Mas é pior amanhã ou depois você chegar na loja, não tem, certo? Ou vai estar muito caro, certo? Então quem tiver na mão vai poder negociar melhor, tá bom? Eu sou se você fazer um estoquinho de gases, fazia o estoquinho de filtro secante, fazia o estoque de válvula Schrader, sensores, tá bom? Que o mesmo sensor serve para vários equipamentos, certo? 2,7, por exemplo, compre em quantidade, uns 10 sensores pelo menos, certo? Se puder, se você tiver uma previsão aí até de compressores que você costuma colocar por mês, e puder, compressor eu sei que já é mais complicado porque tem a questão da garantia, né? Na hora que você compra já começa a contar a garantia, mas se você pudesse ter pelo menos 1 ou 2 compressores daqueles que você mais usa durante o mês, seria legal. Tá bom? Não é, então eu tenho um cara que eu escuto ele, não é vendendo susto não, mas cara, é precaução, tá bom? Pode acontecer, do jeito que as coisas estão indo, pode acontecer. Além do que, a gente está em ano de eleição também. Então tem um componente extra que é o componente político, em que alguns grupos políticos tentam se aproveitar da situação para criar o caos aí para que o negócio fique mais tumultuado do que já está. Então, é uma espécie de um efeito dominó que vem aí, tá legal? Então vamos lá para o efeito dominó. Primeiro, a questão do conflito. A gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo aquele estreito vai estar fechado, e mesmo depois que cessar o conflito, que normalizar ali a passagem dos navios, demora um bom tempo para as coisas voltarem ao normal. Tá certo? O valor do combustível, a gente já vive no Brasil e a gente já percebeu que no Brasil é assim. Quando é para aumentar, eles aumentam muito rápido as coisas, né? Ouviu falar que tem um conflito, que vai faltar, o pessoal já aumenta o preço aí da gasolina, nossa, de cada dia. Quando as coisas se resolvem, que começa a baixar o preço, por exemplo, hoje já passou de $100, né, o barril do petróleo. Então, quando o petróleo sobe, automaticamente a galerinha lá na bomba já aumenta os preços. Então, quando o preço voltar a baixar, eles demoram e às vezes nem baixam o preço. É complicado. Tem um pessoal que gosta muito de levar vantagem. Está certo? Então, torcer para o melhor, mas se preparar para o pior.
Entendeu? Essa frase eu ouvi em algum lugar e é muito legal porque pode acontecer. Ah, outra coisa que é legal você ter também é alguns refis extras, refis. Agora me faltou se é refis ou refis extras do maçarico. É bom você ter pelo menos uns dois, certo? Dependendo da quantidade de trabalho que você faz, é legal que pode faltar também. Tudo isso daí é coisa importada, tá legal? Os nossos gases que a gente usa aqui é importado. Esses refis de maçarico, essas peças são todas importadas. Deixa eu dar só um recado, tá bom? Só tô falando de coisa meio perigosa. Vamos aliviar um pouco aqui o clima. Daqui a pouco eu volto e vou pesar esse clima de novo, tá bom? Mas eu quero fazer um convite para quem quer aprender a trabalhar com refrigeração. Beleza? Vamos lá. Quero te fazer um convite. Tá a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto e à medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho. Uma das vantagens de você trabalhar por conta é porque também em momentos de crise, quem trabalha de funcionário, quem trabalha de empregado, pode a qualquer momento ficar desempregado, porque o patrão ele vai fazer de tudo para manter a empresa dele funcionando. Então, mesmo que ele tenha que dispensar alguns funcionários, ele vai dispensar, tá bom? Então vamos pensar nisso e vamos trabalhar por conta própria. Beleza? Outra coisa que você tem que tomar cuidado também é maneirar um pouco nos gastos, tá bom? Porque mesmo às vezes você se precavendo de uma crise dessas, é bom você diminuir os gastos para sobrar um dinheirinho, guardar um pouquinho para poder passar. É o que eu falei para vocês, a gente não sabe. Talvez não tenha greve. Nesse momento que eu estou gravando, por enquanto são só boatos de greve, tá bom? Então pode ser que nem haja greve, de repente o governo faz alguma manobra, baixa o preço do diesel e tal, para que não haja greves, e tomara que aconteça isso, tomara que não aconteça a tal da greve, mas é o tal negócio. A guerra também pode durar, pode ser que acabe hoje a guerra, mas pode ser que dure ainda um tempo. Então, só o risco já é suficiente para você cuidar, tá legal? Se precaver, perceber o que está acontecendo e já se preparar, tá? Então, a estratégia que eu recomendo para você é o seguinte: um estoque inteligente, tá bom? De pelo menos 2 a 3 meses de materiais que você sempre está usando. Tem aqueles materiais, tem uns que não tem como você estocar, por exemplo. Placa de potência não tem muito como você estocar, porque são muitos modelos, não dá para ter um de cada, certo? Se pudesse, seria até bom. Mas gás seria legal, que eu já falei, refil de maçarico, filtro, Schneider, sensores, essas coisas que sempre a gente está usando. Para quem trabalha com refrigeração comercial, aqueles microventilador barra 45, barra 25, seria legal ter alguns também. Tá bom? Vamos lá. Tô olhando aqui. Quando eu olho aqui para baixo, aqui é o meu roteiro. Tá legal? Evitar depender de um único fornecedor. Ótimo. Ok. E trabalhar com seus preços também. Quando você perceber que o preço subiu, né? O preço do gás subiu, você já aumenta também. Não adianta você ficar trocando figurinha, tá bom? Não faz isso antes, tá bom? Não vai, só porque você ouviu o Ricardo falar no YouTube que pode acontecer, você já sobe o preço. Não é isso. Mas à medida que você... É legal você sempre estar de olho como é que está o preço das coisas, está subindo ou não, e aí você vai
acertando o seu preço. Inclusive, o governo mesmo, ele tem uma meta anual, né, de inflação, e essa meta já foi corrigida, tá certo? Inclusive os juros do Brasil, que estava já para começar a cair, não vai cair agora por causa da situação. A inflação, que também era para estar meio controlado, eles já estão achando que vai subir. Então, fica esperto, tá bom? Então não é para pânico, não é para ficar triste, não é para ficar preocupado, é para ficar atento. Tá legal? Fica atento, coloca coloca em ação isso que eu falei para vocês e evita gastar, tá bom? Evita gastar nesse momento. Não é o momento de trocar o carro, não é o momento de... É o momento de investir na sua profissão. Aí sim, investe em material, investe em conhecimento, investe em ferramentas, sim, tá bom? E o resto, aqueles mais supérfluos, aguenta um pouquinho as coisas voltarem à normalidade. Bom, deixa eu só falar dos meus parceiros aqui do portal e a gente já volta aqui para dar as considerações finais. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá. Uma coisa que eu aprendi, tá certo? Com tantos anos de vida, já não sou mais um garoto, é o seguinte, é que tudo passa, tudo passa, tá certo? Vimos por último, né, a pandemia que a gente enfrentou, foram sei lá quanto tempo, né, porque ela foi acabando aos poucos e a gente foi complicado, né, foi um momento muito complicado, mas tudo passa. O importante é você estar preparado. Quando você vem a onda chegando, você toma fôlego e mergulha e sai do outro lado. É a mesma coisa. O importante é você estar preparado. Se o cenário apertar, você precisa ter estoque, tem que ter previsibilidade e aí você continua faturando. Enquanto muitos travam, você cresce. Tá bom? Uma frase final aqui para você. O técnico que entende o mercado não é pego de surpresa. Ele se antecipa e se transforma a crise em oportunidade. Então esse é o momento, tá ok? De pegar uma possível crise que pode acontecer, pode se agravar ou não. Tomara que não, é sério mesmo, não quero. Tá vendo? Eu falei, eu quero que daqui a um mês, 2, vocês falem, Ricardo, ele exagerou. Tomara que eu esteja exagerando, mas é melhor você se precaver do que depois ter que remediar. Valeu? Forte abraço, prosperidade hoje e sempre. Tchau.